Olá, aluno! Nessa unidade vamos estudar o empréstimo compulsório. O que dispõe o artigo 148 da Constituição Federal? Para entender tudo sobre este assunto, vamos contar com a didática do professor Edivaldo Nilo. Lembre-se do suporte individualizado de orientadores de aprendizagem. Uma equipe de profissionais preparada para esclarecer as suas dúvidas administrativas, orientar e acompanhar o seu ritmo e o aproveitamento dos seus estudos. Boa aula! Vamos nessa! Nas próximas 3 unidades de ensino, vamos trabalhar com um tributo empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório tem fundamento constitucional. Ele está previsto no artigo 148 da Constituição, inciso 1, inciso 2 e parágrafo único. Ele também tem previsão no Código Tributário Nacional, no artigo 15º. Vamos ver, inclusive, que parte do Código Tributário Nacional não foi recepcionado pela Constituição Federal, ou seja, é incompatível com o texto constitucional no que tange a uma causa prevista no CTN. A absorção temporária de poder aquisitivo hoje não pode ser mais fundamento, não pode ser mais pressuposto, não pode ser mais causa para o ensejo do empréstimo compulsório. Vamos ver isto daqui a pouco. Então vamos nessa. Seguindo aqui, primeiro ponto, a questão da natureza jurídica do empréstimo compulsório. Como vocês já estudaram comigo, a natureza jurídica do empréstimo compulsório é de espécie tributária autônoma. É um tributo com características peculiares. Veja que está ultrapassado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o entendimento antigo do Supremo Tribunal Federal, isso cai em prova de concurso público, que antes de 1988, ainda, por exemplo, na década de 60 e na década de 70, entendia que o empréstimo compulsório tinha natureza jurídica de contrato de direito público. O empréstimo compulsório tem natureza jurídica de contrato de direito público? A resposta é não. Ele tem natureza jurídica de espécie tributária autônoma. É um tributo com suas características peculiares. As características peculiares do empréstimo compulsório, a sua grande maioria, as características estão previstas, estão dispostas, estão estabelecidas, estão estatuídas no artigo 148 da Constituição. Primeiro ponto é você saber que o empréstimo compulsório ele é de competência exclusiva da União. Somente a União pode criar um empréstimo compulsório. DF, Estados-membros e municípios não podem. Competência exclusiva da União. Segundo ponto, o empréstimo compulsório é um dos 4 tipos tributários que devem ser criados por meio de lei complementar. Veja, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições residuais da Seguridade Social devem ser criadas por meio de lei complementar. Os demais tributos são instituídos em regra por meio de lei ordinária. Então, a segunda característica do empréstimo compulsório é que ele é criado por lei complementar. A terceira característica importante do empréstimo compulsório é que a Constituição trouxe os pressupostos para a criação do empréstimo. E os pressupostos são guerra externa ou iminência de guerra externa, calamidade pública e investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Perceba que você vai verificar na segunda unidade temática que guerra externa ou sua iminência, calamidade pública e investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional não são fatos geradores do empréstimo compulsório. Verifique que esses 3 pressupostos não têm natureza econômica. Eles são pressupostos para a criação do empréstimo. Então, veja, há uma diferença entre pressuposto para a criação ou causa do fato gerador.
O fato gerador do empréstimo compulsório, você só vai ter ciência no momento da instituição dele por meio de lei complementar. É claro que, em regra, ele vai ter fato gerador de imposto, porque a União não é besta, porque ela vai criar um fato gerador, vai criar um empréstimo compulsório com fato gerador de taxa ou de contribuição de melhoria, se esses tributos são vinculados a uma atividade estatal relativa ao contribuinte. É claro que ela vai criar um empréstimo compulsório com fato gerador de imposto, porque aí não necessariamente há uma contraprestação do Estado individualizada ao contribuinte. Então veja, os dois últimos empréstimos compulsórios tiveram fato gerador de imposto. O de 62, que incidia sobre combustíveis, ou seja, fato gerador do ICMS, e o de 86, que incidia sobre a energia elétrica, fato gerador também do ICMS. Então, os dois últimos empréstimos compulsórios eram tributos não vinculados a uma atividade estatal relativa ao contribuinte. Por sua vez, o empréstimo compulsório, ele tem a característica de ter arrecadação vinculada. O 148, parágrafo único, é claro, a arrecadação do empréstimo compulsório vai ser necessariamente para custear, para financiar o seu pressuposto. Se o empréstimo compulsório teve como pressuposto a guerra externa, a arrecadação tem que financiar a guerra externa. Se o empréstimo compulsório teve como pressuposto a calamidade pública, é para financiar a calamidade pública, a arrecadação vinculada à calamidade pública. Se o empréstimo compulsório teve como causa o investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, a arrecadação vai ser destinada para financiar este pressuposto também. Um ponto importante do empréstimo compulsório é a questão da regra da anterioridade. Né? Hoje, a doutrina majoritária entende a anterioridade tributária como uma regra, porque ela é aplicada ou não aplicada. Perceba que em provas de concurso público, todavia, porém, contudo, ainda aparece como princípio. Então, a doutrina majoritária, o professor Humberto Bergman Ávila, entende que é uma norma-regra, mas ainda em concurso público aparece como norma-princípio. Não tem problema, ok? Porque está generalizado na nossa doutrina a anterioridade como princípio. Mas o que acontece? Acontece o seguinte: quando o empréstimo compulsório tem como pressuposto o artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, não precisa observar a anterioridade anual, nem observar a anterioridade nonagesimal, que é o caso de calamidade pública ou guerra externa, guerra externa ou iminência de guerra externa. Agora, quando ele tem como pressuposto o artigo 148, inciso 2, que é o investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, ele deve observar a anterioridade, tanto anual como nonagesimal. Por que, Nilo? Porque isso está previsto, a regra matriz das exceções das anterioridades tributárias, tanto anual como nonagesimal, e aparece em prova hoje a anterioridade nonagesimal como sinônimo de princípio da carência tributária. Se aparece a sua prova princípio da carência tributária, como apareceu numa prova de 2012, você sabe que está se tratando do princípio da anterioridade nonagesimal, também chamada de noventena. Perceba que a regra matriz das exceções é o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. E nesse artigo 150, parágrafo 1º, não excepciona tanto da anterioridade anual como da anterioridade nonagesimal o empréstimo compulsório, que tem como pressuposto o investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Veja que a vedação ao saque do FGTS, como você vai ver no nosso slide, não constitui empréstimo compulsório. A vedação ao saque do FGTS, na proibição a proibição desse saque, não constitui empréstimo compulsório. Você vai ver, o STF decidiu isso num caso em que a lei proibiu o saque do FGTS na conversão do sistema. Você vai ver essa decisão do STF daqui a pouco. Dito isso, meus amigos, já vamos agora resolver algumas questões sobre o tema do empréstimo compulsório. Vejamos algumas questões. Então vamos a elas.
Primeira questão aí de concurso de auditor fiscal da Receita Federal e de concurso também de procurador da República. Veja que o concurso de auditor fiscal da Receita Federal copiou a questão do concurso de procurador da República, questão igual. O examinador copiou e colou, né? O examinador aí feriu o princípio da isonomia para quem já tinha prestado o concurso de procurador da República. Mas, tirando isso de lado, vamos à questão. Em relação aos empréstimos compulsórios, é correto afirmar que é um tributo, pois atende às cláusulas que integram o artigo 3º do CTN. Verdade, é um tributo, isso é entendimento consolidado nos dias de hoje. Segunda questão, em relação aos empréstimos compulsórios, é espécie de confisco, como ocorreu com a retenção dos saldos de depósitos à vista, cadernetas de poupança e outros ativos financeiros por ocasião do chamado Plano Collor, Lei número 8.024 de 90. É falsa essa assertiva, porque, na verdade, o empréstimo compulsório não é espécie de confisco. O empréstimo compulsório, desde que instituído com base na Constituição e conforme o Código Tributário Nacional, é uma espécie tributária autônoma, é uma espécie de tributo, ok? Mas chama a atenção que o Plano Collor instituiu uma espécie de confisco. Isso é verdade, mas isso não levou a dizer que era um empréstimo compulsório, porque no caso não era uma hipótese de tributo. Então perceba, quando se fala em empréstimo compulsório, você já sabe, é uma espécie tributária autônoma, ok? Vamos à próxima questão. O conceito de despesa extraordinária a que alude o artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, pode abranger inclusive aquelas incorridas sem que tenham sido esgotados todos os fundos públicos de contingência. Falso. Na verdade, é o contrário. O conceito de despesa extraordinária, segundo a nossa doutrina, não tem que necessariamente primeiro esgotar os fundos públicos de contingência. Senão, não é despesa extraordinária, e sim despesa ordinária. Ok? Então, despesa ordinária, na verdade, tem que esgotar os fundos de contingência, o que não está na questão, por isso essa questão é incorreta. Vejamos a próxima. Nos termos do artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, a União poderá, mediante lei complementar, instituir empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias, sem sujeição ao princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal, em situação de iminência de guerra externa. Isso é verdadeiro. Onde é que eu vejo isso, Nilo? Eu vejo isso no artigo 150, parágrafo 1º. Lembre sempre que no caso de guerra externa ou iminência de guerra externa, ou seja, está para ocorrer a guerra, ou no caso de calamidade pública, não precisa obedecer à norma-regra da anterioridade anual, como também a norma-regra da anterioridade nonagesimal, também chamada de carência tributária, também chamada de anterioridade mitigada, também chamada de prazo de noventena. Não é necessário. Agora, no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, aí sim deve-se observar as duas anterioridades. Ok? Nos vemos daqui a pouco. Um abraço. Consulte o livro da disciplina para complementar o estudo desta unidade e também conferir as notas de aula e os exercícios. Continue estudando.